É chegada a hora da palavra. Prepare o coração e receba a mensagem que transforma vidas. A palavra de Deus começa agora. Glória a Deus. É muito bom chegar na parte final da nossa programação e estou aqui com a responsabilidade de trazer uma palavra neste que é o encontro com Deus. E o encontro com Deus se dá através da palavra. Quando uma pessoa abre o coração para a palavra. E é por isso também que ouvimos vários louvores, porque os louvores são inspirados, todos eles, pela palavra. E eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra, e não foi por acaso que eu acabei escolhendo esse louvor, da Caliane, que fala sobre, que tem um tema, passa lá em casa. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, onde o evangelista ele narra duas histórias que ocorrem simultaneamente, mas a minha impressão é focada na história daquele homem que era líder da sinagoga. Que ele estava ali, um homem influente, que chegou até Jesus para pedir socorro pela sua família, a saber, pela sua filha. E essa filha estava muito doente, mas muito doente mesmo. E parece hoje para a gente dizer assim, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Jesus para Jesus curar minha filha, eu vou buscar Jesus para nós hoje. É muito fácil e é prazeroso, mas naquela época não era fácil. Naquela época, aquele líder, aquele príncipe da sinagoga estava em dilema, porque havia ali uma série de ritos que ele estava quebrando, porque ele não podia ir a Jesus, porque ir a Jesus era reconhecer o poderio de Jesus. E para o contexto político, religioso daquela época, isso iria trazer situações para aquele homem, né? Ia trazer uma situação para ele assim, fora de controle. Ele iria ser responsabilizado pelo seu ato, porque o seu ato em si, para nós, sem analisar, não é nada, mas para aquele tempo era uma declaração de guerra. Dizer era que um príncipe, um líder, reconhecesse Jesus publicamente. E Jesus, ele sempre foi especialista, eu quero te dizer isso. E Jesus sempre foi especialista para aproveitar as oportunidades. Em todos os momentos, Jesus sempre aproveitou as oportunidades. E quando o homem ele não dava essa oportunidade, Jesus provocava elas. Jesus sempre agia, mas agia dentro de uma oportunidade. E aquilo para Jesus era uma oportunidade.
E quando nós olhamos essa história, nós vamos perceber que aquele homem quebrou, né, o protocolo. Ele veio a Jesus, não ligando para a posição, não ligando para a sua pessoa, para o seu ego, para os seus títulos. Ele não quis nem saber. Ele queria saber da possibilidade de salvação da sua filha. A sua filha estava moribunda, à morte. E ele não pensou duas vezes. E veio a Jesus. E veio pedir a Jesus que passasse lá na casa dele. E quando Jesus ele tem esse encontro, gente, dão testemunho por ele. E Jesus ele vai e diz que está indo lá. Só que acontece da mulher do fluxo de sangue, acontece também a história da mulher do fluxo de sangue no mesmo tempo. E todo esse contexto aí, chega as pessoas da casa dele com a triste notícia: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Imagina essa notícia. Será quanto tempo ele pensou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que naquele momento que ele recebeu a notícia, será que ele não pensou como era para me ter vindo mais cedo até Jesus? Era para me ter ido mais cedo até a presença de Jesus? Será que ele não pensou isso? Quantas oportunidades a gente não perde na nossa vida de ir a Jesus? Quem sabe pessoas esperam passar pelo vale da sombra da morte para querer ter um encontro com Jesus, sendo que Jesus ele nos dá a oportunidade hoje. O certo é que ele foi, e para ele era tarde. Não sei quais os sentimentos que estavam naquele coração, mas Jesus deu uma palavra: não temas. É muito bom quando Jesus olha pra gente no meio do desespero da nossa alma e diz assim: não temas. O não temas do Senhor, ele está espalhado por toda a Bíblia, né? Não temas, eu estou contigo. Essa frase é emblemática na Bíblia. Essa frase ela é épica. Aleluia. Ela é notória e aparece sempre nos momentos mais difíceis. Sabe por quê? Porque essa frase retrata tudo aquilo que Deus ele quer fazer. E quando ele quer fazer, mesmo que ocorra tudo errado, a frase dele, não temas, quer dizer: eu vou dar jeito nisso. Eu vou dar jeito nessa situação, nesse problema, nessa doença. Eu vou dar jeito nessa situação adversa, nessa tempestade, nesse deserto da tua vida. Não temas. Como ele falou para Jeremias: não temas, Jeremias, e não diga que tu és uma criança. Não temas, Jeremias, porque eu tenho te colocado como um muro de bronze diante deles. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas e nem te assuste. Não temas. Não temas. Imagina o impacto para aquele homem. Mas Senhor, meu filho morreu. Não temas. E quando nós olhamos para isso, Jesus vai se aproximando e ele vai falar assim: olha, onde está ela? Não, ela está morta. Ela não está morta, ela dorme. E começaram a rir.
É interessante que quando chega na casa, Jesus bota para fora todo mundo. E trazendo um pouquinho de contexto histórico, havia naquela época as carpideiras, né? Que eram pagas para chorar nos velórios, choros falsos. Quantas vezes você não passou por momentos difíceis na sua vida e quantos choros falsos não houve de pessoas que você acreditava estar com você, estarem contigo, mas eram choros falsos, choros carpes, choros de carpideiras. Mas Jesus, ele sabe o que ele faz? É tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso. A palavra é maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus colocou todo mundo para fora. Só ficou o pai, a mãe e os discípulos. Todo mundo que não acredita, vai chegar um momento que todo mundo que não acredita, Jesus vai dizer: sai, eu não preciso ficar aqui. Sai, vai para fora. Vai para fora porque tu não acredita, teu choro é falso. Sai. Sai, que o milagre é só para quem acredita. Sai, porque o milagre só é para quem chora de verdade na minha presença. Sai, porque o milagre só é para quem tem o coração quebrantado verdadeiramente. Para quem vai à minha presença me pedir verdadeiramente. E a Bíblia diz que ele vai e segura na mão dela. Ele segura nas mãos dela. Tu sabe por quê? Jesus segura? Porque para Jesus ela não estava morta, ela dormia. E ela diz assim: te levanta, te levanta, te levanta. Essa frase, te levanta, tem um poder muito forte, muito grande para nossas vidas. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu tenho uma notícia para me te dizer: Jesus está na casa. Jesus está presente e ele vai tocar em você. E a palavra dele, por mais que estejam dizendo que já era, já acabou, quem sabe naqueles tempos, né? Os falsos amigos já estavam mandando o coveiro abrir a cova. Mas vai chegar uma notícia também pro coveiro: olha, te prepara, coveiro, porque Jesus vem aí. E se Jesus vem, não tem enterro. Aleluia. Se depender do coveiro se alimentar por causa de morto, Jesus estando na casa, não tem gente morta. E eu quero te dizer nessa noite, quem sabe esse inimigo das nossas almas, esse coveiro das nossas almas, inimigo das nossas almas, já tinha preparado a cova, já estava rindo com o choro das carpideiras. Mas a decepção é deles. A nossa é a alegria, porque Jesus está na casa. Jesus está na tua casa. Jesus está presente e ele está te dizendo: te levanta. Te levanta. Eu quero encerrar essa mensagem e te dizer: te levanta. Hoje, te levanta em nome de Jesus. Te levanta como cantor, como um pregador, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. Te levanta em nome de Jesus. Rádio Voz de Marítuba, levando esperança, fé e adoração ao seu coração.